Essa é uma posição extraída do capítulo 3 do livro de Vassili Zuzov, Finais de Torre. Como achei ele muito interessante, eu continuo mostrando algumas posições e comentando-as. O capítulo 3 fala torre e peão contra torre. O rei do bando fraco tem cortado o passo para o peão e o peão está na sétima horizontal. No exemplo anterior, o leitor pôde observar que tão pronto o rei negro foi obrigado a abandonar a casa 8 cavalo-rei, ficou livre o caminho para o avanço do peão cavalo-rei, o qual decidiu a vitória das brancas. Se o rei não pode intervir imediatamente na tarefa de impedir a marcha do peão, é claro que o peso da luta recai sobre a torre, aumentando com isto as dificuldades defensivas. Pode assegurar-se de antemão que em muitos casos, naturalmente não todos, se o rei não pode tomar parte ativa na batalha, se decide a partida a favor do bando forte. Como é lógico, a defesa há de jogar sempre com grande exatidão, ainda nas posições em que é relativamente fácil chegar ao empate. Consideremos um final que aparece em quase todos os livros de xadrez, já que já foi analisado por Lucena em 1947. O peão é chegado à sétima horizontal e o rei negro tem cortado o caminho pela torre. E está separado duas casas da torre negra. Está separado duas casas do peão. E a torre negra impede lateralmente a saída do rei. Do rei branco. As brancas ganham do seguinte modo. Bom, essa pode ser chamada a famosa posição de Lucena, né? Temos o primeiro modo de ganhar, que as brancas levam a torre para 8 bispo-dama. Vejamos. Primeiro joga a torre A1. Não rei E7 por causa do torre E2, torre rei D6, torre D2, rei C6, torre C2, rei B5, torre B2, rei C4 e torre D2. Então torre A1, rei F7, torre A8, torre C1. Se em vez de torre C1 for jogado rei E6, então rei E8, torre D2, torre A6 cheque e perdem. Então, torre C1, torre C8, torre D1, rei C7, torre C1, rei B6 e quando o rei chega perto da torre, depois de vários cheques, as brancas finalmente coroam um peão. Agora vamos ver o método 2, segunda maneira de ganhar esse final de Lucena. Agora esse é o segundo método para conseguir ganhar a posição de Lucena, e ela tem até um nome, chama construção da ponte. Começa com torre F4, torre C1, rei E7, torre E1 cheque, rei D6, torre D1 cheque, rei E6, torre E1 cheque. Se em vez de torre 1 cheque, torre D2, torre F5,
torre E1 cheque, rei D5, torre D1 e torre D4, e as brancas ganham. A segunda maneira se denomina a construção da ponte, e nós a designamos como método de intercepção. Nesse diagrama 20, o rei negro está separado do peão só por uma casa. Porém, não é difícil ver que tão pronto a torre negra abandone a coluna cavalo-rei, por exemplo, torre B3, torre G1, cheque, e o rei vai ficar como na posição vista anteriormente, que as brancas ganham. Obviamente, dá para se ver que esse rei aqui, torre cheque, rei sai e rei branco sai com coroamento imparável. Agora, se são as brancas para jogar, elas ganham facilmente com torre 1 dama ou torre 1 rei. Ameaça rei 7 dama, força as negras ao abandono da linha cavalo-rei. As posições ganhadoras do tipo desses diagramas as chamaremos de posições de Lucena. Agora, nesta posição, se for as negras que jogam, ocorre um empate. Torre A8 cheque, rei D7, torre E7 cheque, rei E6, torre E6 cheque, rei D5, torre E5 cheque, rei C6, torre E6 cheque, rei B7 e torre E6 ganhando o peão. Assim que o rei branco se põe na linha cavalo-dama, segue torre E6, ganhando o peão. O que salva as negras na posição 21? Qual é a diferença essencial respeito à posição do diagrama 19 visto anteriormente? Nos exemplos 19 e 20, a torre negra está passiva. E no diagrama 21, a torre negra pode operar à distância, hostilizando o rei lateralmente para finalmente atacar o peão indefendível. Quanto ao ataque lateral, o rei branco não encontra proteção porque o rei negro em 2 cavalo-rei o impede. Se no diagrama 21 o rei negro estivesse em 2 torre-rei, o ataque lateral seria inútil porque o rei branco encontraria um refúgio na casa 7 bispo-rei, que seria essa casa aqui. E nessa posição, a torre branca pode estar também em 1 torre-rei. Em 1 torre-rei. E ainda em 1 cavalo-dama. E neste último caso, tampouco servirá a jogada torre 6 cavalo, depois de rei 5 bispo, torre 3 torre, porque depois da troca das torres, o rei negro captura o peão com o rei 2 bispo. Se na mesma posição de diagrama 21 a torre branca estivesse nas linhas 1 bispo dama, 1 dama, 1 bispo dama, 1 dama ou 1 rei, as brancas ganhariam.
Agora nesta posição 21A, pode seguir torre cheque, D7, torre A7, C7, torre C7, rei toma C7, rei F7 e rei D7, brancas ganham. Agora nesta posição, se for as negras que jogam, ocorre o empate. Torre A8 cheque, rei D7, rei F7 que exclama, torre C7, torre E8, rei D6, torre A8, torre B7 e rei E8. Com empate. Se a torre branca estivesse em um dama ou um rei, um dama ou um rei, se ganha tão simplesmente que mesmo o leitor poderia encontrá-lo sem demasiado esforço. Coloquemos agora a posição do diagrama 21, porém com a torre negra em 6 cavalo-dama. Agora no diagrama 22, só duas verticais separam a torre negra do peão. Uma vertical, duas vertical. Ou seja, a efetividade de longe da torre negra se há reduzido. Isto troca o deslance da luta. Torre um cavalo cheque. Se não, depois de torre um cavalo rei cheque, você chegaria à posição ganhadora do diagrama 19. Torre um cavalo cheque, rei D7, torre B7 cheque, rei D6, torre B8, rei C7, torre A8. E agora uma jogada que exclama duas vezes, que deve ser memorizada nessa posição, que é a torre A1, que exclama duas vezes. Torre A8, rei D7 e as negras perdem, porque não há como defender a torre. Se defende a torre, torre cheque, perde a torre, e não há como defender essa casa de coroação, e aí as brancas ganham. Tomemos agora uma posição parecida, mas com uma casa para o lado, na qual a diferença consiste em que todas as peças se hajam andado uma casa para a direita. Você poderia supor que também aqui, por causa da proximidade da torre negra ao peão, as brancas haveriam de ganhar, como ficou explicado anteriormente. Mas não é assim. Depois de torre C8, rei E7, torre C7, rei E6, torre C8, rei E7, torre B8, torre B1, torre A8, torre A1, torre B8, empate. A torre negra tem espaço suficiente para manter sua efetividade à distância.
Agora, nessa porção do diagrama 23, simetricamente oposta do diagrama 22, verá o leitor que o mecanismo é similar, sem dificuldades. Isso convencerá de que as negras hão de perder, porque sua torre não poderá separar-se o bastante para conseguir sua efetividade à distância, ao tropeçar com o lado do tabuleiro. Depois de torre H8 cheque, rei F7, torre H7 cheque, rei F6, torre H8, rei G7, torre A8, rei F7, e as negras perdem. Agora, nessa posição, o diagrama 23B, as brancas ganham oferecendo um sacrifício de torre já conhecido. Torre cheque, F7, D7 e torre A6, sacrificando a torre. Torre 8, torre 6 e as brancas ganham. Aqui também poderia ser jogado torre D6, sacrificando a torre também. Agora, na posição do diagrama 24, só se diferencia da posição 21, porque o rei negro está em um cavalo-rei em lugar de 2 cavalo-rei. Agora as brancas têm a nova ameaça, torre 8 bispo, que impedirá que a torre negra possa permanecer na 8ª horizontal. O ataque lateral não tem efeito algum. Torre cheque, rei D7, torre A7 cheque, rei D6, torre A6 cheque, rei C5, torre A8, e não pode ser jogado torre E6 por causa de torre F8, torre A8, rei C6 que exclama, rei G7, torre A1, sacrificando a torre, torre B8 e rei C7, e as brancas ganham. E nesta posição também tem outra maneira de ganhar, levando o rei para G6, essa casa aqui. Torre 8 cheque, rei D7, torre A7, rei E6, torre E6 cheque, e aqui nesse momento uma jogada que simplesmente exclama, que é rei E5, torre E5 cheque, rei F6. Não tem a casa F7 do rei inimigo. Torre A6 cheque, rei G5, torre A5, rei G6, torre A6, torre F6, torre A8 e torre E6, ganhando. Aqui uma correção, ganha, né? Mas com um pouquinho mais de tempo, perdendo um tempo depois que ele coloca a torre aqui. Mas aqui tem uma maneira mais efetiva de ganhar, que é torre D6, ameaçando torre D8 com ganho mais rápido. Nesta posição, diagrama 24A,
não se pode ganhar nem com o primeiro nem com o segundo membro. Torre no cavalo cheque, rei E7, torre B7 cheque, rei F6, torre B6 cheque, rei F5 que exclama, torre B5 cheque, rei G6, torre B6 cheque, rei H5, torre H6 cheque, rei G5, torre G6 cheque e rei F5, as brancas ganhando. Porém, a jogada certa para fazer empate, que as negras deveriam ter jogado, é rei E7, torre B7, rei F6, torre B6 cheque, F5 exclama, torre B5, rei G6, torre B6 cheque, rei H5 e agora, então, a jogada correta, que seria torre B5 cheque, rei H6, torre B6 cheque, torre G6 e agora torre G6 com empate por afogado, ou também torre F6 que exclama, que também dá empate por afogado. O estudo dos últimos exemplos permite conhecer uns fatores que jogam um papel importante na luta. Primeiro, a posição ativa do rei. Segundo, a posição ativa da torre. Terceiro, a conservação da efetividade distanciada da torre. Os mesmos exemplos permitem assim mesmo extrair algumas conclusões muito úteis para a assimilação dos métodos de luta nos sinais em que o rei tenha o passo cortado. Primeiro, se o peão do bando forte ha alcançado a penúltima horizontal e o rei contrário tendo o passo cortado, a salvação só pode estar em um ataque lateral de torre. Segundo, para que o ataque lateral de torre possa ter êxito, há de existir o espaço suficiente, pelo menos uma separação de 3 casas entre a torre e o peão. Terceiro, para o êxito do ataque lateral, é importante que o rei do bando forte não disponha de proteção. Além disso, uma má situação da torre, e a propósito, para entendermos melhor, a referido, a ideia do efeito longe e operação à distância das torres, vamos a introduzir duas simples expressões, lado curto e lado largo, ou lado grande. Para um peão branco 7 dama, o lado largo é da direita e o curto da esquerda. Para que o ataque lateral possa ter êxito, a torre negra tem que estar no limite do lado largo, ou seja, vamos por um exemplo aqui o exemplo. Então aqui nós vemos aqui que esse é o lado largo e esse é o lado curto. Nesse caso, a linha torre rei e do rei negro, a casa 2 cavalo dama do lado curto. Para um rei negro, um bispo rei e peão do mesma cor em 2 bispo rei, o rei branco tem que estar em 2 torre rei, enquanto sua torre pode estar indiferentemente nas linhas torre dama ou cavalo dama. Se a torre do bando forte tem uma posição passiva, como exceção ao ponto 1 antes descrito, se pode alcançar o empate sem utilizar o ataque lateral. No exemplo do diagrama 25 próximo, o rei negro se acha muito longe de um bispo dama. Vejamos. Este diagrama 25,
O rei negro se acha muito longe de um bispo dama, aqui, enquanto o branco tem uma posição ativa, porém a torre branca não tem jogada razoável, e o que é mais importante, o rei branco não tem proteção contra cheques. Por isso, a rei 6 gama, a torre não pode mover-se, segue, cheque, rei C6, torre C1 cheque, rei B6, rei B1 cheque, rei E6 e torre C1. As brancas não podem pôr em jogo a torre sem perder o peão. Correndo o peão e a torre das brancas para a direita ou esquerda, nada troca. É importante que o rei negro se ache em uma casa segura contra cheques, ou seja, em 2 torre rei ou 2 cavalo rei. Se a situação do rei negro fosse 2 bispo rei, então aconteceria uma coisa que já me aconteceu no campeonato, que foi um desastre. Posso garantir que a partida que eu perdi, nesse caso, uma posição parecida, foi um desastre para mim, mas demonstrou meu conhecimento na época, uns 10 anos atrás, mostrou que meu conhecimento era muito ruim, muito fraco em finais. Torre 8 torre rei exclama, torre toma peão e torre H7, perdendo a torre e a partida. Aqui termina o capítulo 3. Me desculpe por ser chato e enfadonho, mas devido à relevância e à importância do assunto, é necessário assistir o vídeo várias e várias vezes, mesmo sendo chato. Posso garantir que para mim também não foi fácil fazê-lo, bastante complexo e difícil. Muito obrigado.